Fala Glorioso, bem-vindos ao canal e mais um giro de notícias. E nesse vídeo de agora vamos falar um pouquinho sobre as escalações do Botafogo, as 12 escalações que o Botafogo teve até o momento e tentar identificar os pontos negativos, os pontos positivos, os erros, os acertos e o que levou o Botafogo a chegar somente a 3 vitórias em 12 jogos e a eliminação precoce da Copa do Brasil e também da semifinal do Carioca. Então vamos nessa, que esse programa tá legal pra caramba. Eu conto aí com seus comentários e também o seu like. Então vamos que vamos. Eu volto depois da vinheta. Isso aí, rapaziada. Estou de volta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se dá essa moral pra gente ativando o sininho e deixe seu like também, né, para o YouTube levar esse conteúdo a mais botafoguense. Né, então são 12 escalações. Né, começando aí pelo Botafogo e Boa Vista, um jogo 0-0, né, primeiro jogo do Botafogo, então não teve, né, tanta surpresa. A gente ainda viu, né, a galera ainda viu, né, a escalação de alguns jogadores daquele trágico 2020, o que assustou a gente. Né, então, pra gente correr aí, que são 12, para o vídeo não ficar muito extenso, então vamos lá. Né, então o Botafogo começou com Douglas, né, que era recém-contratado, o Kevin, né, Kevin está aqui em destaque porque foi o último jogo dele com a camisa do Botafogo. Depois o Kevin nem relacionado, mas foi. O Benevenuto e o Canu fizeram a zaga. E na lateral esquerda, né, teve também a surpresa do Hugo. Tá? Meio de campo, né, o Chamusca aí resgatou o Luiz Otávio. Também resgatou o Rickson. Deu uma chance aí pro Bruno Nazário no meio de campo, né? O Bruno Nazário que estava praticamente fechado com o América Mineiro, então a gente vai começando a entender, né, os nossos problemas. Né? Então ele deu oportunidade ao Varley, né, que não vinha tendo com outros técnicos. O Enio jogou na esquerda e o Babi como homem-gol. Né? Nessa escalação, a gente pode ver o seguinte, né? É o Kevin. Permaneceu porque não tinha, por enquanto, não tinha outra opção. Né? Mas aí ele trouxe o Luiz Otávio. Depois passou a ter oportunidade, a gente vai ver na sequência do vídeo. Deu uma chance ao Rickson. Né? E colocou o Bruno Nazário. Todo mundo tinha certeza que o Bruno Nazário não iria continuar no Botafogo. Então, na minha opinião, um erro o Bruno Nazário ter continuado sendo escalado, já que todo mundo sabia que o Campeonato Carioca seria um bom laboratório, né, para preparar o time para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro, que era a nossa missão principal. Então tá aí 0-0, né, Botafogo e Boa Vista. Né, nosso segundo jogo, né, Botafogo venceu o Resende por 3-0. Tá, e vale lembrar, tá, que o Chamusca ele gosta muito desse sistema 4-3-3. A gente vai ver esse 4-3-3 em quase todos os jogos. Então ele jogou contra o Boa Vista no 4-3-3, né, que funciona da seguinte forma, né, dois laterais, 2 backs formam o quarteto. Né, então ele coloca mais 3 ali no meio de campo, fazendo esse triângulo, e mais 3 jogadores na frente, né, sendo o centroavante centralizado e 2 abertos pelas pontas. Tá? Contra o Resende ele armou o mesmo esquema, só que ele trocou algumas peças. Nesse caso aí saiu o Kevin, para a alegria, né, geral da nação alvinegra. Entrou o Jonathan, né, que veio também contestado com algumas desconfianças, mas assumiu aí essa posição, né, fechou bem essa lateral. Na minha opinião foi uma boa contratação, vem respondendo bem até o momento. Então o Jonathan entrou, né, no lugar do Kevin. A zaga continuou a mesma, né, com Douglas, o Canu e o Benevenuto. Tá, o Hugo, né, continuou na esquerda. Então a gente começou a ter esse quarteto aí e vai dar sequência. Tá? Então nesse caso, né, saiu o Rickson e estreou o Pedro Castro, que fez bons jogos, e ele, né, continuou com o Luiz Otávio. Né, continuou dando chance ao Luiz Otávio e a insistência no Nazário. Né? Nazário cada vez mais próximo de deixar o Botafogo rumo ao América Mineiro. E a insistência no Nazário continuou. Né? E na direita também teve aí mais uma surpresa, né? Que foi a estreia também do Ronald, deslocando, nesse caso aí, o Varley para a esquerda e de frente o Babi, né? Que vinha também se destacando aí no início da temporada, fazendo gols,
né, apresentando bons jogos, bom repertório ali de pivô na frente. Então o Botafogo chegou a uma boa vitória, né, de 3-0, que alimentou um pouco, né, a esperança da torcida. Então essa foi a escalação do segundo jogo. Na minha opinião, erro aí foi mais uma vez manter o Nazário em vez de dar oportunidade para quem a gente sabia que ia continuar no grupo, já que o Nazário era a certeza certa da saída. Motoclube, né? Então a gente vê que o Nazário já não está, né? Então está em destaque aqui o Marcinho, né? Marcinho que, né, tinha acabado de chegar ao Botafogo, já entrou aí como titular, né? Então a zaga continuou quase a mesma, né, com exceção né, do Hugo, que sofreu uma contusão. Então ele foi obrigado a improvisar o Souza na lateral, né, uma surpresa. O Souza fez até um bom jogo, né, mas foi improvisado. Então a zaga foi, né, o Douglas, né, o Jonathan, Canu e Benevenuto, e o Souza improvisado. Meio de campo praticamente o mesmo, né, Pedro Castro e o Luiz Otávio mais uma vez titular. E no meio, né, ele colocou o Marcinho no lugar ali onde eles vinham utilizando o Bruno Nazário. Então o Marcinho foi foi o homem responsável pela criação, né, que seria aquela cabeça pensante que a gente vem buscando no mercado, está difícil de encontrar. E na frente ele repetiu o ataque, né, com o Ronald de um lado, o Varley do outro e o Babi centralizado. Né, e o Botafogo sapecou aí um 5-0 no Moto, né, que encheu a galera de esperança. O Botafogo vinha aí apresentando, né, no início da temporada um futebol veloz pelas pontas, né, aquela saída de velocidade, estava tentando, né, segurar bem o adversário e saía na velocidade. Dessa forma o Botafogo conseguiu, né, 8 gols em 2 jogos. Então a galera ficou esperançosa. O 4-3-3 vinha funcionando, né, até esse jogo contra o Moto. Tá, então vamos lá. Né, nosso próximo jogo, que aí a coisa já começou a complicar a partir desse jogo do Moto, né? Próximo jogo, 0-0, Botafogo e Bangu. Né, jogo que a gente fez lá cobertura ao vivo, eu estava lá no Newton Santos, fizemos pré-jogo. Tá, então vamos lá. Botafogo foi lá com a zaga praticamente a mesma, né? O quarteto ali não mudou, né? Benevenuto e Canu na zaga. Até então o Botafogo vinha bem na zaga, né? Não vinha sofrendo gols. Era, né, a zaga se comportando bem. Né? O Jonathan na direita, o Souza na esquerda, improvisado ainda, Pedro Castro, e aí saiu o Luiz Otávio, né, que acho que se machucou também, entrando o Zé Welles. Né? Primeiro jogo é do Zé Welles, por isso ele está aqui em destaque. Né? Primeiro jogo do Zé Welles no comando aí do Chamusca como titular. No meio, ele continuou com o Marcinho, como homem de criação. O Marcinho não fez um bom jogo no jogo anterior. Ele continuou com o Marcinho, que também foi uma peça, não fez um bom jogo contra o Bangu. E no ataque, né, continuou com o Varley de um lado, Enio do outro, e o Babi centralizado. Né? Botafogo não fez um bom jogo, não fez uma boa apresentação, não conseguiu sair daquele ferrolho que o Bangu armou no meio de campo, né, como o nosso time, né, o Zé Welles não cria. O Marcinho, né, também estava um pouco apagado. E o Pedro Castro saiu machucado, entrando depois nesse jogo, se eu não me engano, foi o jogo que entrou o Friso. Né? Então o Botafogo se perdeu um pouco no meio de campo, não conseguiu sair da marcação do Bangu. E o placar de 0-0 foi um resultado justo, porque o Bangu também nada fez no jogo, a não ser se defender e jogar por uma bola. Né? Então é isso, né? Próximo jogo. O Botafogo já encarou um clássico, que foi o jogo contra o Vasco, mais um 4-3-3 no esquema. Né? Na minha opinião, foi um dos melhores jogos aí foi o melhor jogo, eu acho, que o Botafogo fez. Né? O time envolveu o Vasco, fez um bom jogo. Vale levar em consideração que o Vasco estava montando o seu time, não era o time do Vasco de hoje, tá? Que não importa muito também, porque o Botafogo também é um time em formação, né? Mas essa foi a escalação contra o Vasco. Teve novidades, né? O Friso já veio como titular, porque o Pedro Castro havia se machucado contra o Bangu.
Então a zaga veio com o Jonathan, o Benevenuto, o Canu, né? Né, como o Souza também tinha pego o Covid, entrou o PV, né? O PV subiu, uma grata surpresa. O PV fez um bom jogo contra o Vasco, né? O Douglas Borges seguro, né? E nosso meio de campo foi formado ali, né, com o Rickson, o Zé Welles e o Friso, que fez um bom jogo. Tá? Nosso ataque foi com o Varley de um lado, aí nesse caso o Marcinho caiu para o lado do campo, né? Foi um meio atacante de canto de lado, né? E o Babi na frente. O Botafogo, né, acabou envolvendo o Vasco, jogou melhor que o Vasco, teve mais chances, poderia ter feito, né, o segundo, o terceiro gol, não fez, e no final foi, né, prejudicado aí por uma falha rotineira, né, repetida. O Botafogo falhou. Benevenuto cedeu um escanteio ao Vasco, quase a última bola do jogo, um cruzamento, a zaga falhou na marcação e o Vasco chegou ao empate, né? Um empate que acabou frustrando a torcida, né? Porque o time já havia empatado contra o Bangu e voltou a um empate e começou a vir aqueles traumas de 2020, né? Então um dos traumas de 2020 veio nesse jogo, né? Com aquela falha cedendo empate na última bola do jogo. Tá? Depois do Vasco, né, aí começa a cair a ficha da torcida do Botafogo, né? Que aí vem Flamengo, né? Jogo no Newton Santos, mais um 4-3-3, tá? Flamengo jogando, né, improvisado aí com seu time sub-20, né? Mas é um bom time. E esse jogo expôs, né, algumas fragilidades do Botafogo, tá? Tá aqui de novo como destaque, ó, o Marcinho. Por quê? Né? Porque o Marcinho vinha tendo chances atrás de chances, chance atrás de chance, e não vinha fazendo bons jogos, e a torcida pedindo a saída do Marcinho, e o Chamusca foi insistindo no Marcinho, e na minha opinião, hoje o Marcinho é um jogador, né, que está queimado com a torcida pela insistência do Chamusca, porque ele deixou de dar oportunidade a outros jogadores, como o Cezinha, né, que vinha fazendo bons jogos, né, o Matheus Nascimento. Então a galera começou a pegar no pé do Marcinho, e esse aí foi mais um jogo apagado dele. Então, que ele apagou em campo, tá? Então a nossa zaga foi praticamente a mesma do jogo anterior, né? PV se manteve na lateral esquerda, Jonathan na direita, Canu, Benevenuto e o Douglas, tá? Nosso meio de campo, né, foi o mesmo praticamente contra o Vasco, né? Zé Welles, o Rickson, tá? E o Friso. Nosso ataque, né? Marcinho de um lado, o Varley de outro e o Babi na frente. Só que esse jogo contra o Flamengo não funcionou, né? O Botafogo praticamente não viu a bola. O time do Flamengo muito superior em relação à parte física. E o Botafogo começou a se perder em campo, perdeu o meio de campo. E a gente viu um Flamengo, né, dominar o jogo todo. Poderia ter, né, terminado o primeiro tempo com 2-3-0, não seria exagero, ou de repente até um 4. E se esse jogo tivesse acabado 2-0, na minha opinião, saiu barato para o Botafogo, que o Botafogo não conseguiu construir nada o jogo inteiro. E ali acabou, né, colocando o Botafogo à prova e demonstrando para a gente várias fragilidades, entre elas, né, sistema tático, e que os jogadores do Botafogo estavam muito, muito, muito abaixo, né, de um padrão físico ideal para competir de igual com outros times, né, com a qualidade acima dos pequenos. Né? Então, daí começou a vir as fragilidades, e a partir desse jogo, o Botafogo desandou. Então vem depois, né, o jogo contra o Nova Iguaçu. E só voltando aquele jogo contra o Flamengo, eu tava lá, a gente fez a cobertura do jogo lá, passando pré-jogo ao vivo e tudo, olhando o jogo de cima, meu irmão. Que eu falei sobre parecia que o Flamengo tinha 36 jogadores em campo, os caras estavam ocupando todos os espaços do campo, e o time do Botafogo tava com palmo de língua para fora. Só para poder não esquecer esse detalhe, né? Depois do jogo contra o Nova Iguaçu, mais um 4-3-3, né? Então aí o Botafogo já vinha de 2 empates, né? Bangu e Vasco, uma derrota para o Flamengo, e já
com várias desconfianças da torcida e desconfiança do próprio trabalho. Tá? Então o Botafogo pegou o Nova Iguaçu. Tá? Um jogo que o Botafogo também não fez uma boa apresentação, inclusive estava perdendo o jogo. Até o finalzinho do jogo, quando o Botafogo, né, com a entrada do Enio, o Botafogo conseguiu, né, empatar e virar o jogo nos últimos lances. Tá? Mas foi um resultado mentiroso, porque na verdade o Botafogo não jogou nada. E isso eu estou falando, jogo após jogo, né, o time foi decaindo, em vez de estar melhorando, foi piorando e chegou no nível que a gente está hoje. Tá? Mas a verdade está aí. Ó. Mais um 4-3-3, a zaga continua a mesma. A mesma não, nesse jogo aí o Canu tinha sido expulso contra o Flamengo. Né? E aí entrou o Gilvan, fez a composição da zaga junto com o Benevenuto. Né? Estreia do Gilvan no time titular. Tá? Então a zaga foi essa, né? Estreando o Gilvan. O Kaique também teve uma chance aí no time titular, junto com o Friso, fazendo o meio de campo. E o Felipe Ferreira, né, entrou ali para fazer essa criação, né, como se fosse a cabeça criativa do time. Tá na frente mais uma vez o Marcinho, né, já nessa altura do campeonato super contestado pela torcida. Varley também, que vinha tendo chances seguidas, oscilando aí entre boas e más partidas, teve também mais uma chance. E o Babi mais uma vez na frente, né, como homem referência para fazer o gol. Tá? Uma formação que não funcionou muito, já que o Botafogo jogou muito mal contra o Nova Iguaçu. E como eu falei, ganhou o jogo aí no final, tá? Com a entrada do Enio. O Botafogo conseguiu encontrar 2 gols. Mas, mais uma vez, ficou, né, exposta a nossa situação, né, que o time estava decaindo. Tá? Próximo jogo, Botafogo em Madureira. Mais um empate. Né, mais um 4-3-3, né, um esquema que o Chamusca adora, não muda. Tá? Então tá aí, Botafogo e Madureira. Não, nesse caso, né, voltou o Canu, e o Canu aí passou a fazer a zaga, que veio até o final, né, com o Gilvan, já que o Benevenuto já estava em negociação com o Fortaleza. Tá? Jonathan firme na direita, o PV na esquerda. Tá? Praticamente foi quase o mesmo time, tá? No caso ali, o Kaique fez o meio de campo com Friso, Felipe Ferreira continuou ali no meio como homem de criação, e aí a surpresa da vez foi o Marco Antônio, que tinha entrado muito bem, né, contra o Nova Iguaçu e foi um dos responsáveis ali pela virada do Botafogo, então já teve a chance de titular contra o Madureira, e o Marcinho continuou no time, né, mesmo sendo contestado, e o Babi na frente. Mais um jogo onde o Botafogo vinha perdendo, né, e conseguiu um empate aí no final, depois da entrada do Navarro, né, que fez uma jogada e o Babi empatou, né, no rebote do goleiro. Tá? Então, tá aí a escalação, insistência mais uma vez, né, no Marcinho. Nesse caso, a torcida já estava ficando desgastada com o Chamusca pela insistência no Marcinho. Mais um péssimo jogo do Botafogo. Né, mais uma vez esse esquema 4-3-3 não funcionou. Né, seguindo, né, Portuguesa, mais um empate, 1-1, né, um jogo aí que marcou a estreia de titular, né, do Ricardinho, um jogador que a gente esperava muito, né, que fosse esse homem de criação no meio de campo, mas não foi isso que a gente viu nesse jogo. Né, mais um péssimo jogo do Botafogo, a zaga continuou a mesma, né, sem novidades, né, Douglas, né, o Jonathan, o PV, e a zaga titular, que agora é o Canu com o Gilvan. O meio de campo fez a composição ali, né, com Ricardinho e Friso. Isso aí foi o único jogo dos 12, tá, que o Chamusca ousou tirar o time do 4-3-3. Nesse jogo ele jogou com 4-4-2, né, botou o time com a linha de 4 atrás, uma linha de 4 no meio. Né, nesse caso, o Ricardinho com o Friso, Ricardinho um pouco mais, né, jogando um pouco mais atrás junto com o Friso. Tá? E ele continuou ali no caso, com o Marcinho de um lado e o Felipe Ferreira do outro. E na frente ele botou, né, o Navarro com o Babi. Tá? O Botafogo começou o jogo, né, fazendo 1-0 rápido, né, com o Felipe Ferreira. Né? A gente esperava aí que o Botafogo fosse arrebentar, fazer um grande jogo. Só que na verdade não foi isso que aconteceu. Né? A Portuguesa teve um jogador expulso, o time do Botafogo parece que adormeceu em campo.
foi dominado pelo time da Portuguesa o jogo inteiro, né? A Portuguesa com jogador a menos, dando sufoco no Botafogo, o time do Botafogo, meio de campo totalmente perdido, né? Tomando sufoco, e a Portuguesa chegou ao final, né? Conseguiu o seu empate, quase virou o jogo com jogador a menos. Então esse jogo aí foi, na minha opinião, um divisor de águas, porque esse jogo escancarou de vez a fragilidade do nosso elenco, né? E o trabalho que vinha sendo feito, porque não estava funcionando, né? O time veio caindo, e nesse jogo a gente teve a certeza, né, que a gente teria grandes problemas, né, para se classificar no Carioca, né? E a gente via aí uma possibilidade, tá, de risco na Copa do Brasil. Então, seguindo, vinha a semana decisiva, né? Depois desse jogo da Portuguesa, depois da gente ficar, né, ter essa conclusão, pô, estamos com problema, veio a semana decisiva, né? Volta Redonda, né, que até então aí era o líder do campeonato, uma grande campanha. O Botafogo jogou lá lá no estádio do Volta Redonda, jogando fora de casa. Volta Redonda, um bom time, um time bem armado, perigoso, tá? E aí vem aí um dos protestos da torcida, né? Que tá aqui, ó. Aí, né? Rafael Carioca, né, a pedido do Chamusca, foi contratado pelo Vitória, chegou nessa semana do jogo contra o Volta Redonda e já entrou, meu irmão, já entrou na lateral. Então o Chamusca barrou o PV, né? Isso aí irritou a torcida, porque o PV, né, um garoto, né, que entrou aí num sufoco danado, deu conta do recado, jogou bem os clássicos, vinha fazendo boas partidas, agradando a torcida, né? E o Chamusca, né, de forma, uma falta de inteligência, porque ele acabou queimando o Rafael Carioca mesmo antes dele estrear, né? Antes do Rafael Carioca tocar na bola, a torcida já estava condenando o futebol dele por ele ter barrado o PV. Então tá aqui como destaque, por conta disso, a barração do PV, né? Não, de repente, numa hora errada, né? Já que esse jogo contra o Volta Redonda era super importante para a nossa classificação no Carioca, para a semifinal, e mais importante ainda, né, que era um pré-jogo do jogo mais importante do ano, que era contra o ABC. Então ele armou o time dessa forma, né, com o Jonathan na direita, o Rafael Carioca na esquerda, goleiro e zaga, né, a mesma, Canu com o Gilvan. Tá? Aí no meio de campo, né, ele mais uma vez, né, o Luiz Otávio, recuperado de lesão, que estava fora alguns jogos, já entrou de titular, mais uma escalação contestada pela torcida, né? Então ele fez no meio ali com o Friso, tá? E o Ricardinho um pouco mais adiantado para ser aquele homem de criação, né? Nas pontas ele escalou o Marco Antônio na esquerda, Felipe Ferreira na direita e na frente o Navarro, né? Esse jogo aí, na minha opinião, foi o melhor jogo do Marco Antônio. Ele infernizou a zaga do Volta Redonda, né? O Botafogo aí até que fez um bom jogo contra o Volta Redonda, né? Um empate acabou prejudicando, mas fez um bom jogo e sofreu empate, né? Por conta de falhas que o Botafogo sempre vem, né? Falha repetidas, né? Falha de posicionamento em campo, e dessa forma o Volta Redonda chegou aos seus 2 gols, tá? Primeiro, a bola que cruzou, né, toda a frente da área do Botafogo, chegou, né, até o jogador do Volta Redonda, que bateu cruzado e fez o gol, sem chance lá para o nosso goleiro Douglas. E o segundo, Rafael Carioca bateu cabeça com o Gilvan, deixando a bola sozinho para Aleph Manga, só empurrar para o gol. Então, 2 falhas do Botafogo, né, e o Botafogo cedeu mais uma vitória, dessa vez para o Volta Redonda, em mais um esquema 4-3-3. Tá? Então aí vem, né, depois do Volta Redonda, aí vem um jogo, né, o pior jogo do ano, é um jogo aí que... Jogo que a gente não poderia nunca ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque, né, trouxe várias tragédias, vários reflexos negativos. E agora está tudo aí sob suspeita, sob desconfiança. A torcida não acredita mais no trabalho do Chamusca, não acredita mais no trabalho do Frila, não acredita mais em alguns jogadores, não acredita mais em projeto nenhum, por conta desse jogo horroroso, né, que o Botafogo foi a campo aí, ó.
Mais uma vez, com o Rafael Carioca fazendo, né, de um lado e o Jonathan do outro, a zaga mesma, né, repetiu a escalação do Luiz Otávio, que não jogou nada nesse jogo, inclusive o gol saiu por conta dele, junto com o Friso, né, e o Ricardinho. Esse time foi o mesmo que jogou contra o Volta Redonda, tá? A exceção do Matheus Nascimento, porque o Navarro sentiu uma contusão contra o Volta Redonda, então o Botafogo não tinha atacante e foi com o Matheus Nascimento de 17 anos e mais um garoto do Sub-20, né, que acabou fazendo a sua estreia. Tá? Então o Botafogo não jogou nada, não apresentou nada, entrou em campo de forma apática, né? Mais uma vez esse 4-3-3 não funcionou e o Botafogo acabou eliminado, né, o ABC. Mais uma vergonha, mais uma tragédia na Copa do Brasil, que vai trazer problemas, né, para a temporada inteira. Né? Só vale lembrar, tá, que o ABC, time da Série D, time fraco, mas que apresentou em campo, né, 3 vezes mais vontade que o time do Botafogo e por isso, né, conseguiu um empate porque o Botafogo fez um gol na última bola do jogo de escanteio, né, porque o Botafogo estava perdendo para o ABC de 1-0. E vale lembrar que o próprio ABC, tá, já perdeu, depois desse jogo contra o Botafogo, perdeu 2 lá pelo campeonato deles, inclusive uma de goleada, e o técnico foi demitido. Pra gente ver a mediocridade desses jogadores do Botafogo em ter sido eliminado, né, pelo ABC, com todo respeito ao ABC, mas não pode. Então uma derrota que vai deixar aí, né, cicatrizes pro resto da temporada inteira. Os jogadores, comissão técnica, diretoria, todo mundo agora está sendo cobrado, né? É isso. Depois do ABC, né, nosso último jogo até aqui, Fluminense, né, mais um 4-3-3, mais uma derrota. Né, nossa segunda derrota no ano, perdemos para o Flamengo e perdemos para o Fluminense, os 2 times de Série A, né, os 2 clássicos. Né, um jogo que eu estava lá também, fiz o pré-jogo, né, ficamos juntos lá durante o jogo inteiro. Tá? E o que se viu foi mais uma vez um time do Botafogo num 4-3-3 que não funciona. É um meio de campo, mais uma vez com Luiz Otávio e Rickson, que não viram a cor da bola. Né? Ricardinho, né, que pegava a bola, não sabia para quem tocar, porque o time estava todo desorganizado. Né? E um ataque que não funcionou, né, porque o meio de campo não funciona. Então, o meio de campo hoje, nosso, né, ele não consegue ser combativo para ajudar a defesa e não consegue ser criativo para alimentar o ataque. Então é isso. Tá aqui o destaque, né? Nesse jogo voltou o Ronald, né? Ronald de um lado, o Marco Antônio do outro. Acho que o Chamusca tentou armar um time para jogar na velocidade pelas pontas, para poder segurar também um pouco o time do Fluminense. Só que o Fluminense, meu amigo, jogou em ritmo de treino, o Botafogo não viu a cor da bola. E se o Fluminense ganhou de 1-0 porque tirou o pé pensando na Copa Libertadores. Porque se o Fluminense acelera o jogo, vem para cima do Botafogo, esse placar teria sido mais elástico, porque o Botafogo não jogou nada. Então, meus amigos, então é isso. Tá aí, as 12 escalações. Né? 12 escalações que levaram o Botafogo a ter somente 3 vitórias, né, 2 derrotas e 7 empates e ser eliminado de uma Copa do Brasil precocemente, né, envergonhando a sua torcida, humilhando a sua torcida, né, escrevendo mais um capítulo negativo aí na história do clube. E mais uma eliminação da semifinal do Campeonato Carioca, que, como eu falo várias vezes, não vale nada quando você é campeão, mas quando você é eliminado, não chega nem numa semifinal, a cobrança vem e vem pesada. Então, meus irmãos, então é isso. Espero que você tenha gostado aí dessa análise, né, das 12, né, escalações. Se você gostou, deixa sua mensagem aqui, deixa seu like. Concorda, discorda, o que tu achou dessas 12 escalações, onde o Chamusca errou, onde ele acertou, quais jogadores que você acha que se destacaram, quais jogadores que você acha que tem que ir embora do Botafogo ou nunca mais nem entrar em campo, né? E qual jogador que merece uma chance. Então deixa aqui seus comentários, deixa aí também seu like, se inscreva no nosso canal, manda esse conteúdo aí para mais botafoguenses e nos ajude a ficar cada vez mais forte. Ajude a mídia independente do Botafogo cada vez mais forte. O Botafogo não tem espaço na mídia aberta, tradicional. Então a gente faz a nossa parte e a gente conta com a sua ajuda. Valeu? Então, galera, então é isso.
Só passando aqui rapidinho, tá aí os nossos parceiros, né? Diferente Seguro, para você ter seguro, desconto aí no seguro do seu carro, Dom Gaton, né? O Master do Botafogo tá aqui também, tem a Zume. Isso aí são as empresas, empresários que fazem, né, nosso trabalho ficar vivo aí por quase 10 anos. Se você é uma empresa ou um empresário e quer ajudar também o nosso trabalho, né, entre em contato aí com a gente. Pode ser pelo direct do Instagram, manda sua mensagem lá que a gente vai entrar em contato com você e a gente conversa sobre algum plano e você vai ter, né, vai falar diretamente com mais de 500 mil seguidores que fazem parte da nossa plataforma que está aqui em cima, da nossa rede. E se você está vendo, ainda não segue nossa rede, ó, só pesquisar Fala Glorioso que tu vai achar todos os nossos canais e vem fazer parte do nosso trabalho, que é legal pra caramba e você fica informado o tempo todo. Então, rapaziada, é isso. Agradeço aí pela... né, são 12, então tentei falar rapidinho para não ficar muito longo, mas é difícil, né, porque a gente tem que fazer 12 análises. Mas é isso. Então, tamo junto. Eu volto aí a qualquer momento com mais informações, notícias do nosso Botafogo. Um abraço a todos.